Pronto? Pronto. Bora. Gente, gravando mais um vídeo aqui para o canal da Igreja Pentecostal Fogo para as Nações. E eu já quero convidar você, que se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí no canal e deixa o seu like. E hoje eu estou aqui com o nosso pastor presidente, o pastor Wellington Soares, para mais um vídeo para o nosso canal, né? Para o canal da igreja. E assim, nós vimos que a aceitação do outro vídeo foi muito bacana e queremos que vocês aí continuem compartilhando os vídeos, tá bom? Aí para todo mundo, né? Divulgando aí o nosso canal, divulgando o canal da igreja, né? Assim você sendo abençoado e abençoando vidas. E hoje eu quero tratar aqui um assunto com o pastor Wellington, né? Que é um assunto assim, nós até falamos no final do vídeo, né? Do anterior, que nós íamos falar hoje nesse vídeo sobre missões, né? Gente, antes o pastor Wellington vai explicar tudo aqui para você assim, tudo bem detalhado, né? Falar das obras nos estados, fora do país, mas a IPFPN respira missão, né? E nada melhor para falar com a gente, para falar com vocês, do que o pastor Wellington, né? O presidente da Igreja Pentecostal Fogo para as Nações. Então, pastor, assim como foi prometido no vídeo anterior, o senhor falar um pouquinho para os ouvintes, para os espectadores que acompanham o canal, falar como começou a obra, como o senhor teve esse desejo no seu coração de realmente implantar a missão assim na igreja, né? O que, assim, o significado da igreja, por que o senhor colocou esse nome, Igreja Pentecostal Fogo para as Nações. Então, tirar essas dúvidas e desde já fica à vontade com o seu público. Acabamos de ministrar, dirigir um culto abençoado, inclusive o pastor Fernando foi o preletor com uma mensagem do céu. Estamos aqui agora nesse pós-culto para falar um pouco sobre missões. Quando eu aceitei Jesus, o Espírito Santo falou para mim que estava me ungindo a missionário. E eu comecei a fazer missões assim que aceitei a Cristo. Quando o Senhor começou a me dar a revelação dessa igreja, que foi de 2004 para 2005, o Senhor me deu uma visão de um barco de fogo andando sobre as águas, um vasto oceano. E ele soltava fogo, saíam aquelas bolas de fogo do barco. E aí a voz falava, fogo para as nações. E o Senhor falou que seria o nome do ministério que ele estava me entregando, que era o ministério de igrejas. E ele falou comigo que eu não seria só o pastor presidente desse ministério, mas que eu e que o ministério levaria fogo para as nações. Tivemos a experiência de viajar várias vezes para fora do Brasil e também tivemos a oportunidade já de levar alguns obreiros em viagens missionárias internacionais e também já levamos muitos obreiros para viagens aqui dentro do Brasil. Obreiros aqui de Brasília tiveram a experiência de fazer a obra no Nordeste, no Sul do Brasil, no Centro-Oeste. E esse ministério exala missões, porque o nome já está dizendo Igreja Pentecostal Fogo para as Nações, ou seja, que leva o fogo do Evangelho, o fogo do Espírito Santo para as pessoas. Eu, inclusive, só cortando um pouquinho, pastor, eu, inclusive, sou um desses missionários. Olha quanto tempo, em 2009, a primeira vez que eu tive a oportunidade de andar de avião foi através da Fogo para as Nações que, né, nós foi lá, eu com a pastora Fátima, com a minha esposa, a missionária Ana, né, aí o pastor Wellington, que aí nós veio de avião, através do pastor Wellington. Então, assim, foi uma viagem marcante. E o interessante, pastor Fernando, é que todos os obreiros que passaram aqui nessa igreja, que estão conosco até hoje também, todos eles pegaram essa unção missionária. Impressionante. Teve pessoas que tinham desejo de romper, de fazer a obra fora. Teve um pastor que passou aqui, que ele era um grande itinerante. E o tempo que ele ficou aqui, ele viajou conosco para a Espanha, para Andorra, para Irlanda, para Portugal. E depois dessa viagem, o Senhor honrou ele, levando ele para pregar nos Estados Unidos. Ele lembra aqui da igreja sede.
e ele também tinha fobia de entrar dentro do avião e de viajar de avião. E quando ele viajou conosco em 2015, dentro do avião, ele suando, eu ministrei na vida dele que ele não ia ter mais aquela fobia, porque ele ia levar fogo para as nações, ele ia viajar várias vezes de avião, e quando foi na volta, ele já voltou liberto e curado. E quando ele viajou para os Estados Unidos, já estava de boa, andando de avião livremente. Então, nós temos recebido do Senhor essa chamada, essa unção missionária. E como nós também temos as obras locais, nós também temos aquela missão local. Aqui na sede, fazemos missão aqui na colônia agrícola. As congregações fazem missão nos bairros onde elas estão implantadas. E nós temos também campos missionários, principalmente no estado de Sergipe, onde tem obreiros implantados em lugares de Sergipe que são povoados, interior, e eles estão lá fazendo missões, implantando igreja, ganhando almas, discipulando. E nós fazemos esse trabalho através de quê? Através de dízimos, de ofertas. Inclusive, essa semana nós temos aqui a missionária Joselma. Ela é técnica de enfermagem, ela é missionária e ela evangeliza os médicos, evangeliza agropecuaristas. Deus tem um chamado com ela com o povo da sociedade. E ela trouxe aqui um casal de médico e a esposa de um agropecuarista de Mato Grosso do Sul. Meu Deus. Essa mulher é católica, ela foi impactada com o poder de Deus aqui, ó. Aqui nesse gabinete onde eu recebo espírita, católico, recebo vidas, almas, independente de credo religioso, porque nós estamos aqui para pregar o Evangelho. E Cristo, ele se revela para a pessoa, independente de cultura, de credo religioso, porque Ele é o Senhor que nos chama para viver na sua presença e para ter a salvação dada por Ele na cruz do Calvário. E a missionária Joselma comentou sobre o projeto Adote um Missionário, porque nós temos pessoas aqui em Brasília que adotou missionário lá em Sergipe que paga o aluguel deles. Então, através de pessoas pagar o aluguel deles, está adotando eles. E além, ela entrou em contato comigo pelo WhatsApp, já retornou para o Mato Grosso do Sul, e disse: pastor, como é que eu faço para adotar um missionário? E ali eu dei as diretrizes para ela. Então, irmãos, nós somos fogo para as nações. Nós pregamos o Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo. Nós doutrinamos, discipulamos, levando vidas para Cristo. E esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa missão. Tanto a missão de viagens, onde a gente passa só como uma nuvem deixando a chuva, como também aquela missão onde tem lugares que nós temos terra para cuidar, e essa terra dá fruto. Nós temos plantações espirituais maravilhosas, porque cada igreja que nós temos em diversos lugares são plantações do Senhor. Hoje a Fogo para as Nações está em 4 ou 5 estados, pastor? Nós estamos em Sergipe, estamos no Distrito Federal, estamos em Alagoas, no Goiás e no Paraná. 5 estados. E da cobertura na Europa. Na Europa. Então, gente, tem pessoas que congregam conosco, mas nós não temos ainda assim uma congregação fixa lá, mas damos cobertura. Sim, pastor Wesley, acho que é uma pergunta interessante, assim como eu quero saber, acho que todos que estão aqui do outro lado também vai gostar de ouvir isso do senhor. Como que surgiu esse desejo no seu coração? Assim, eu posso falar porque eu já conheço há uns bons anos, né? Assim, como que surgiu esse desejo dessa chamada missionária no seu coração? Como, assim, Deus falou, Deus usou alguém, isso Deus falou com o Senhor no secreto, né? Desde o mangue. Gente, tem muita história para nós contar, né? Desde o pastor aqui missionário. Então, esse aqui vai ser um canal que, igual vocês estão vendo aí, né? Acabou de sair a live aqui, agora, né, para essa semana vamos estar soltando esse vídeo, então vai ser um canal que nós vamos, igual eu falei no vídeo anterior, tá invadindo um pouco dos bastidores e vocês conhecendo um pouco o outro lado da vida do pastor, como que ele conseguiu chegar até aqui, como que ele alcançou, qual foi a fórmula de Deus para a vida dele, sabe, porque assim, quem conhece a história do pastor Wellington, né, todos sabem que o pastor Wellington morou no mangue, pregava lá no mangue, teve igreja lá na beira dos mangues, lá no Nordeste de Aracaju, né, pastor? Então, assim, é uma história assim
de superação, uma história que traz exemplos para várias pessoas que não vale a pena desistir. Então, conta essa experiência pra gente. Pronto. Eu era um adolescente que, ao mesmo tempo que eu era mundano, eu era religioso. Então, é uma identidade dupla, mas nós só temos uma identidade única, exclusiva e pura em Cristo. E eu me encontrei em Cristo, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E teve pessoas que foram missionários na minha vida. O que é um missionário? É aquele que tem a missão de pregar o Evangelho de Cristo. Então, o meu pai foi um missionário, ele pregou para mim, mas depois, quem me evangelizou profundamente foi o meu irmão Expedito Júnior e meu irmão Everton. Eles foram missionários na minha vida. A minha irmã Márcia, inclusive, esse ano eu estive no estado de Sergipe, reencontrei ela em Aracaju, ela estava ajudando minha outra irmã Mônica, e eu fiz até um vídeo, postei no meu Instagram, no meu Facebook, falando sobre a Márcia, porque a minha irmã Márcia foi uma evangelista, uma missionária na minha vida. E quando eu aceitei Jesus, que eu fui liberto, porque quando eu dobrei o meu joelho na igreja no culto de domingo, eu fui liberto. Eu me levantei outro homem, liberto, curado. Então, quando eu aceitei Jesus, eu pensei assim, não, eles pregaram para mim, agora eu tenho que pregar para os outros. Irmão, no outro dia eu já estava evangelizando. Comecei a evangelizar. Aí Deus começou a usar as pessoas falando que eu era um missionário, inclusive a sogra do pastor Fernando, pastora Fátima, com a irmã dela, que é gêmeas, com ela, a pastora Cida. Elas eram missionárias mesmo, e eu comecei a andar com elas, e ali foi nascendo essa chama de viajar para os interior de Alagoas, de pegar até uma totó, que é aquela canoa que faz e viajar 2, 3 horas para lugares inóspitos, como Chinaré, como Bomba, um lugar que eu, Santo Alagoas, nem sabia que existia. Nesse lugar chamado Bomba mesmo, tinha uma colina, naquela colina tinha uma igreja católica e algumas casinhas, e tinha uma mulher que morava com a mãe dela, e a mulher era muda e surda. Quando nós chegamos para pregar para elas, a mãe dela, muito católica, não deu muita invasão, entrou para dentro, mas aquela senhora, filha dela, já uma coroa, ela apontou para as imagens de escultura, fez assim, pegou a Bíblia católica, fez assim, e olhou para as imagens e fez assim. Ela quis dizer que não aceitava a idolatria, mas a palavra, e a gente pregando, ela entendendo, e ali Deus confirmou a salvação daquela mulher. Então, missões é isso, amados. Foi a partir daí que nasceu esse desejo missionário, e Deus confirmou como? Abrindo portas de viagens para mim. Eu comecei a viajar para a capital, Maceió. Fui fazer missões em Maceió. Tanto eu aprendia, recebia de Deus, como também Deus me usava para outras vidas. E depois viajei para outras cidades, Sergipe, e fui rompendo. Hoje em dia eu tenho viajado por muitos estados do Brasil. E fora dele. E fora dele, eu já estive em 14 países, para a glória de Deus. Então, gente, para quem, assim, é uma história que, assim, é uma história de superação, para aquele que está esperando em Deus, né? Porque, assim, é igual, eu já ouvi o testemunho, o pastor Ed falando de quando ele morou no Mangue. Então, é uma história, assim, que você fala, realmente Deus é o Deus realizador e idealizador de promessas. Deus do impossível, Deus de sonho, de promessa, o Deus que tira um homem lá de baixo e coloca lá em cima, o Deus que muda história, o Deus que cria caminho, que abre porta, que providencia. Eu vivi isso e ainda estou a viver muito mais de Deus. Tenho muitos sonhos ainda de Deus e os meus sonhos estão impregnados no meu chamado. Glória a Deus. Pastor, assim, acho que é uma pergunta aqui, assim, essa aqui é curiosidade minha, né? Eu sou um mero aluno seu. E assim, um grande aluno. Qual foi assim, o momento assim, mais difícil dessa sua época quando o senhor morou no Mangue? Sei lá. O momento mais difícil quando eu morei no Mangue foi numa época que no início eu morei no barraco da pastora Cida e depois eu tive que morar no meu próprio barraco.
E nesse momento eu passei uma dificuldade muito grande, até de passar fome. E teve uma noite que eu fui pregar em um bairro chamado Rosa Elze. E quando terminou o culto, o pastor não pôde nem me dar a passagem de volta. E para você chegar no Rosa Elze, você passava por 3 terminais, muito longe de onde eu morava, Albano Franco. Mas aí eu falei para ele que eu não tinha nem um vale transporte para voltar para casa. E ele pegou um passe escolar, não foi nem vale transporte, foi um passe escolar do filho dele e me deu. E ali eu digo, Senhor, que eu entre nesse ônibus com cara de estudante. E eu sei que o cobrador aceitou o passe escolar e eu voltei para casa. Nesse dia, quando eu cheguei em casa, já era umas 11h30 da noite. E eu me lembrei que não tinha nada, só tinha água e sal nesse dia. E eu digo, nosso vizinho está dormindo, porque se eu tivesse acordado, eu ia lá nos vizinhos lá, porque eu pregava pelo estudinho, tinha um carinho, um respeito muito grande, aí me ofereciam um cuscuz, eu comia, né? Mas nesse dia já estava todo mundo dormindo. Aí eu entrei no barraco de tal, aquela dor de fome. Eu já senti essa dor nessa época outras vezes, mas nessa noite eu senti mais forte. Não sei se você teve essa experiência de sentir a dor de fome, uma dor que dá no estômago muito forte. E eu fui dormir. Quando eu estava adormecendo, eu vi uma mão pegando pão, tirando o miolo de pão e botando na minha boca. Eu adormeci. No outro dia eu me acordei e eu tinha marcado para limpar o quintal da igreja que eu estava pastoreando. E eu fui no quintal dessa igreja e comecei a passar o facão no mato para depois passar a enxada. E quando eu estava passando o facão, eu digo, meu Deus, ontem eu fui dormir com fome, eu estou aqui numa força, numa energia. Aí Deus falou comigo, você não dormiu com fome, eu lhe dei aquele pão na visão. Aí eu me calei. Quando eu terminei de limpar o quintal da igreja, chegou os filhos do meu co-pastor, na época era Diácono Marcos, mas agora ele é pastor Marcos. E disse, pastor Leto, minha mãe e meu pai fez um banquete para o senhor. Quando eu cheguei lá, era um banquete mesmo, tudo que eu gostava, macarronada, frango, carne, farofa, feijão, tudo. Foi um banquete. Quando o banquete terminou, eles me deram uma cesta básica, eles não sabiam o que eu tinha passado do sábado para o domingo. Aí, quando eles me deram aquela cesta básica, Deus falou comigo, não faltará farinha na panela nem azeite na botija. Daquele dia em diante, eu nunca mais passei fome. Essa foi a experiência mais forte que eu tive no ano. A gente sem palavras. Nossa. Pastor, assim, sabemos que eu chegou aqui em Brasília em 2007, isso? 2005. Fevereiro, 1º de fevereiro de 2005. Assim, quando foi que... gente, é um assunto realmente tratado em missões, né? Pastor Hélito, para quem não sabe, pastor Hélito é sergipano, isso, né? Eu sou alagoano e morei em Sergipe. Morou em Sergipe. Depois de Sergipe, Deus trouxe o pastor Wellington para Brasília em 2005, né? 2005. E assim, quando foi assim que o senhor, sei lá, o senhor acordou assim e falou, cara, assim, acho que todo mundo já teve essa retrospectiva da vida, de falar assim, poxa, quem eu era antes e o que Deus fez na minha vida. Assim, você acordar, abrir sua geladeira e falar, hoje eu posso comer isso aqui, posso oferecer para meu filho. Qual foi esse momento na sua vida? Pronto. Antes de eu chegar nesse momento, quando eu cheguei em Brasília, eu honro muito esse pastor, o pastor Carlos Calheiro. Foi Deus que usou ele para me trazer de Aracaju para Brasília. Aí eu fiquei na casa do pastor Carlos Calheiro e ele promoveu uma viagem para mim para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu vivi as maiores honras da minha vida. Todas as profecias que eu recebia no Nordeste,
o princípio dela se cumpriu em São Paulo. Aí eu fiquei na casa de dois pastores amados, pastora Lucim e pastor Alício, em Fernandes de Vasconcelos, São Paulo. Eles prepararam um quarto para mim, chiquérrimo, confortável. Eu me senti um príncipe. Eu me lembrava das profecias, que Deus dizia: filho, tu vai andar como um príncipe, vai ser tratado como um príncipe, tu vai fazer viagem, vai ganhar muitos presentes. Eu não ganhava um presente na prova, e só ganhava roupa usada, velha. Mas tudo isso é o momento da prova, como o pastor Fernando pregou hoje, né? Que é na humilhação que Deus traz o crescimento, né? Então, o que eu quero dizer com isso, que quando foi uma noite que eu fui dormir lá nesse quarto maravilhoso na casa desses pastores, que foi de manhã que eu me acordei, eu digo: meu Deus, a situação que eu estava e a situação que eu estou, quem eu era, quem eu sou agora, porque foi um tratamento VIP, para você entender um pouco o que eu estou querendo lhe dizer, um tratamento VIP. E depois, já aqui em Brasília, Deus me honrou aqui em Brasília, porque em São Paulo eu viajei umas 4 vezes, viagem missionária, tudo de avião, como Deus falava que eu ia andar no pássaro de ferro. Então, já aqui em Brasília, eu olho para minha geladeira e é picanha, é alcatra, é coxão mole, as melhores carnes, Danone. Eu passei muita vontade de comer Danone na infância, chocolate, tudo que eu não tive na minha infância em abundância. Então eu fico pensando que realmente o cristão ele sobe degraus. Realmente Deus eleva o cristão. Quando a Bíblia diz que o abatido vai ser exaltado, é fato. Gente, então isso é a vida do missionário, né? Respeitar os degraus a serem subidos, né, pastor, na vida, né? Respeitar os processos, né? A história de um pastor assim que conheço boa parte da sua história, conheço o pastor desde 2008, né? Então já tem um bom tempo. E esse, gente, foi um vídeo falando exatamente sobre isso. No próximo tem mais. No próximo tem mais. Então, porque tem muita experiência. Então, é igual eu falei para o pastor Hélio, tem um canal que não dá para ficar assim, limitado só na questão de transmissão de culto, né? Mas nós trazer aqui para vocês esses vídeos diversos, assim, isso, né? Vocês ouvindo experiência na boca do homem de Deus, de tudo aquilo que ele, das coisas boas, né, que ele experimentou, mas também das coisas amargas, assim como o pastor Wellington falou aqui. Então, esse é um vídeo para você que está aí lutando pelo seu sonho, para você acreditar nele, né, para você acreditar nele, para você se superar, que esse tempo vai passar. Então, pastor Wellington. É isso aí, irmão. Deixa o seu like, ative o sininho, se inscreva, compartilhe o canal, se inscreva, compartilhe com outras pessoas, compartilhe com pessoas das igrejas que vocês fazem parte, peça para elas se inscreverem também, porque eu creio que esse canal ele vai trazer muita edificação para o povo de Deus, porque independente de denominações, nós somos um só povo e juntos somos mais fortes. Um com Deus é a maioria. Então, gente, é isso aí, ó. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye. Bye, bye. Fala, eu também gosto em francês. Dieu te bénisse. Gott segne dir. Eu falei em francês e depois em alemão. Opa! Tchau. Tchau.